Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Psicocrânio. Meu nome é Gustavo Vinícius e hoje nós vamos estudar sobre ativação comportamental. Nossa aula 7. E para início de conversa, ativação comportamental significa justamente isso, ativar comportamentos. E como um livro de terapia cognitivo-comportamental foca na depressão, dá para entender por que ativação comportamental é importante. É comum pacientes em sofrimento psíquico se afastarem de atividades que anteriormente lhe traziam sentimentos de realização ou prazer e melhoravam o seu humor. O livro da Judith Beck, A Terapia Cognitivo-Comportamental, foca bastante em depressão. Mas não só na depressão, em outros sofrimentos psíquicos também há uma diminuição de vontade, uma diminuição do sentir o prazer, isolamentos sociais. Então, atividades que o paciente costumava fazer que trazia sentimentos de realização, de prazer, que fazia ele se sentir bem consigo mesmo, são diminuídos em meio ao sofrimento psíquico. Então, uma das estratégias adotadas para combater os problemas, para tratar o indivíduo, é a ativação comportamental. Tão comum quanto esses afastamentos de atividades é aumentarem comportamentos que mantêm ou aumentam a disforia. Então, ao mesmo tempo que o paciente em sofrimento psíquico diminui atividades que lhe faziam bem, ele aumenta atividades que lhe fazem mal, que lhe fazem sofrer mais. Em resumo, o comportamento, aquilo que o paciente externaliza, está consoante ao que ele sente. Frequentemente, os pacientes acreditam que não podem mudar a forma como se sentem. Ajudá-los a se tornar mais ativos, que é o significado de ativação comportamental, e dar-lhes crédito pelos esforços é parte essencial do tratamento para melhorar o humor e fortalecer seu sentimento de autoeficácia. Então, a ideia é ajudar o paciente a se tornar mais ativo comportamentalmente, para que, através do comportamento, ele volte a experienciar e a sentir bons sentimentos e sentimentos de autoeficácia, autossuficiência, e mostrar que a mudança dos maus hábitos que foram adquiridos durante o sofrimento psíquico pode trazer uma melhora significativa. Consequências da inatividade. A relativa inatividade do paciente contribui para o humor depressivo, pois lhe faltam oportunidades de adquirir um sentimento de domínio ou prazer, o que leva a mais pensamentos negativos, os quais, por sua vez, levam ao aumento da disforia e inatividade, formando um ciclo vicioso. Eu peguei o exemplo da conceituação de inatividade citada no livro. Imagine que o paciente está em estado depressivo e ele não faz nenhuma atividade que lhe gere prazer mais. Então, diante da proposta de fazer uma atividade, ele tem a situação: pensar em fazer uma atividade. Os pensamentos automáticos que surgem imediatamente, os pensamentos habituais, são: eu estou muito cansada, não vou me divertir, os meus amigos não vão querer sair comigo, eu não vou conseguir fazer isso, nada vai me fazer sentir melhor. Diante dos pensamentos automáticos, dá para deduzir que a atividade era sair com os amigos. Reações emocionais habituais diante desses pensamentos automáticos: tristeza, ansiedade e desânimo. O comportamento que vem a seguir de tudo isso é permanecer inativa. Agora, a conceituação focando na falta de domínio e prazer. Nesta situação, o paciente está envolvido em uma atividade. Enquanto ele faz a atividade, ou depois que ele reflete sobre a atividade que fez, os pensamentos automáticos são:
estou fazendo um mau trabalho, eu deveria ter feito isso há muito tempo atrás, ainda há tanta coisa a se fazer, não consigo fazer isso tão bem quanto eu fazia antes, isso costumava ser mais divertido, eu não mereço estar fazendo isso. As reações emocionais, diante desses pensamentos automáticos, são tristeza, culpa e raiva de si mesmo. Os comportamentos que esses pensamentos automáticos e essas reações emocionais levam são: interrompe a atividade, esforça-se para fazer mais do que um ponto razoável e não consegue repetir essa atividade no futuro. E aí você percebe alguns traços de autossabotagem. Independente do que se queira avaliar na conceituação, seja a inatividade ou a falta de domínio e prazer, viver uma vida sem ativação comportamental, sem exercer atividades que lhe geram sentimentos de prazer, de autoeficácia, que te façam bem, que tenham um gosto pessoal, vai sempre levar a um problema, a um sofrimento psíquico. Ou reforçar o sofrimento psíquico. Um pouco mais adiante no livro, a Judith Beck dá algumas recomendações para a programação de atividades com o paciente. A programação de atividade precisa estar de acordo com as capacidades do paciente, pois caso não consiga realizá-los, poderá gerar sentimento de fracasso, o que pode reforçar os pensamentos disfuncionais. Os pensamentos automáticos têm que ser levados em consideração tanto antes quanto depois da realização da atividade, pois eles têm o poder de reduzir o sentimento de prazer ou realização. Se você perguntar assim, Gustavo, quais atividades eu posso planejar com o meu paciente? É muito difícil você ter atividades comuns para qualquer indivíduo. Tem-se que fazer uma análise da vida daquele paciente, daquele indivíduo, para ver quais são as coisas que lhe geram prazer e que muitas vezes ele praticou, mas deixou de praticar durante o processo de adoecimento e de sofrimento psíquico. É claro que se você partir para um lado da dopamina, como atividades físicas, caminhadas e tudo mais, pode ser que funcione, mas tem pessoas que preferem, por exemplo, academia a uma caminhada, natação a uma corrida, depende muito. Então, é específico, é qualitativo para cada paciente. E uma coisa importante é fazer a programação da atividade de acordo com a capacidade que o paciente tem no momento. Vamos supor que ele caminhava 9 quilômetros por dia ou a cada 2 dias com uma tranquilidade muito grande. Se ele parou de fazer isso com uma constância, não dá para você fazer ele recuperar essa atividade caminhando os mesmos 9 quilômetros. Ele vai fracassar. E esse fracasso vai gerar um reforço de pensamento disfuncional. Quando ele não conseguir bater a meta, o que você acha que esse paciente vai pensar quando chegar em casa, ou quando fracassar, ou até mesmo no caminho de volta para casa? Vai ser uma coisa muito complicada. Então é importante programar atividades que sejam alcançáveis dentro da situação atual do paciente. Talvez a forma mais fácil e rápida de ativar comportamentalmente um paciente seja examinar sua programação diária típica. Também pode ser útil classificar os sentimentos de prazer e realização após as atividades, examinar se por ficarem mais ativos e responder aos pensamentos disfuncionais realmente obtiveram melhora no humor. Essa dica de classificar os sentimentos de prazer e realização logo após a atividade é muito interessante para quem depois se deprime, porque a tristeza profunda, a depressão, ela serve como uma lente, como um óculos, que vai fazer o indivíduo olhar para todas as situações de forma depreciativa. Então pode ser que durante e logo após a ativação comportamental, o paciente se sentia bem. Ele sentiu prazer, ele se sentia realizado. Mas se ele for avaliar isso depois, no momento de tristeza, a avaliação vai ser depreciativa.
Então, ter algo ali anotado, marcado, pode ser um bom indício depois para confrontar toda a forma que o paciente está enfrentando a situação de vida dele cognitivamente.